Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o Brasil Império, vou falar sobre as três fases que compõem esse período. A primeira é o período joanino, que é de 1808 até 1821, com a chegada da família real ao Brasil. Depois é a independência do Brasil, com Dom Pedro I. Logo após a gente tem o período regencial e o segundo reinado. Bom, então a gente tem aqui uma linha do tempo, né, que mostra todas as passagens desse período e com alguns atos importantes consolidados nesse tempo. A gente tem, por exemplo, em 1808 a chegada da família real, em 1815 a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal com o Congresso de Viena, em 1820 e 1821 tem a Revolução do Porto e a volta de Dom João VI a Portugal. Em 1822 Dom Pedro assume e declara a independência do Brasil. Em 1824 a gente tem a primeira Constituição brasileira. Em 1825, a Guerra da Cisplatina. Em 1831 é o início do governo regencial. Em 1834 é o ato adicional do período regencial. Em 1840, ao golpe da maioridade e Dom Pedro II assume o trono. Em 1864 tem a importantíssima Guerra do Paraguai. E em 1888, a Lei Áurea e em 89 a Proclamação da República. Nesse slide, nós temos os principais tópicos do período joanino. Né? Eu acredito que sejam os principais para poder entender o geral, o contexto geral sobre o qual aconteceu o governo de Dom João VI no Brasil. Então, a gente tem, primeiramente, a transmigração da família real para o Brasil. É a questão mais importante, porque ela consolida o Estado brasileiro. Portugal, ele acabou por não aderir ao bloqueio continental francês, visto que ele era extremamente dependente econômico da Inglaterra. O bloqueio continental foi aquela medida adotada por Napoleão Bonaparte para tentar bloquear a venda ou qualquer tipo de comércio dos países europeus com a Inglaterra. E logo, por Portugal ter uma dependência muito grande, principalmente econômica da Inglaterra, ele optou por não aderir a tal tratado. E como consequência disso, Napoleão busca invadir Portugal e a corte, com mais ou menos 20 mil políticos, juntamente com o rei, foge para o Brasil escoltado com essas tropas inglesas. Um outro ponto super importante, além da consolidação do Estado brasileiro, é o fim do Pacto Colonial, que significou também o fim do monopólio português, juntamente com a abertura dos portos às nações amigas. E qual que era o motivo, né, do fim do monopólio português e da abertura dos portos? Bom, primeiro que a família real ela está no Brasil e o Portugal está impossibilitado de fazer negócios, justamente devido ao cerco das tropas francesas. Então, Dom João se viu fechado para o mundo. Ele não conseguia negociar com outras nações estando em Portugal, visto que elas estavam cercadas pelas tropas francesas e dominadas por Napoleão. Mas no Brasil, ele conseguia fazer tal exportação, principalmente com a Inglaterra, que posteriormente exigiu diversos tratados para diminuir os impostos para a entrada de seus produtos. Bom, então aqui está um slide com um pequeno mapa mental sobre as principais formas envolvendo medidas administrativas, alguns tratados, as revoltas e os resultados que tiveram para o Brasil e para Portugal e para a Inglaterra sobre o período joanino. Né? Então vamos começar pelas medidas administrativas. Bom, a gente tem, como citado anteriormente no slide, a abertura das nações amigas que rompeu com o monopólio português sobre as especiarias brasileiras. Bom, um dos aspectos mais importantes, que também incluem o fato dessa quebra de monopólio, é a criação do Banco do Brasil, né, que permitiu a movimentação monetária direta do território brasileiro para o mundo. Então agora, a partir deste momento, o Brasil começa a ter sua autonomia econômica, por mais que posteriormente vá criar ainda mais certa dependência com o Império Inglês. Bom, então a gente tem também a anexação da Cisplatina, que é o atual Uruguai, que futuramente será perdida também por Dom Pedro I. Tem a missão francesa, que é extremamente importante, que ela é a vinda de artistas franceses para o Brasil, justamente para a formação da Academia Brasileira de Belas Artes, ou seja, para criar registros históricos brasileiros, né, e fazer nossa representação, visto que diversos países europeus já tinham isso.
Bom, e esse período ele pode ser caracterizado como um período de liberalismo circunstancial. O conceito de liberalismo, nesse caso, ele não retoma preceitos econômicos de Adam Smith ou de qualquer outro liberalista. O liberalismo, nessa condição, ele é mais algo que contribui para uma futura independência. Por isso mesmo que se usa o termo liberalismo circunstancial, porque ele depende completamente da circunstância em que ele foi colocado. Como, por exemplo, no contexto brasileiro, ele foi forçado, né, através da fuga de Dom João VI para o Brasil, a ser instaurado e a criar um ambiente para prosperar uma futura independência. Bom, através dos tratados, principalmente dos de 1810, é perceptível como a Inglaterra conseguiu subjugar Portugal e o Brasil para alavancar sua economia ainda mais. Nos tratados de aliança e amizade, a Inglaterra visava extinguir o tráfico negreiro de forma gradativa no Brasil, além de requerer alguns outros privilégios para os ingleses, como a renovação dos direitos sobre a Ilha da Madeira. No Tratado de Comércio e Navegação, também de 1810, visava que os produtos ingleses tivessem menos impostos, ou impostos mais baixos do que as outras nações, cerca de 16%, enquanto os outros países pagavam impostos de importação de cerca de 24%. Fato que desvalorizou os produtos internos brasileiros e fez com que o Brasil entrasse em uma crise ainda maior no ramo econômico. Bom, o Congresso de Viena também foi extremamente importante porque foi nele que houve a redivisão do mapa após a derrota de Napoleão. E Dom João VI, concomitante a isso, ele eleva o Brasil ao Reino Unido a Portugal, fato que agradou muito a elite brasileira e desagradou a elite portuguesa. Bom, no ramo das revoltas, é muito interessante citar a Revolução Pernambucana, que aconteceu em 1817, e a Revolução do Porto, que ocorreu em 1820. Bom, a Revolução Pernambucana, ela se propôs a um movimento separatista com ideais republicanos, e foi impulsionada justamente pelo desprezo da corte portuguesa com os ideais brasileiros e com o povo que vivia nas regiões mais afastadas. A Revolução de 1820, a Revolução do Porto, ela buscava o retorno da família real e a recolonização do Brasil. Bom, então houve um grande choque entre as elites portuguesa e brasileira, visto que a elite portuguesa estava extremamente insatisfeita com a certo grau de independência brasileiro, enquanto a elite brasileira estava super satisfeita com o grau de dependência que o Brasil tinha adquirido até então. Bom, então para resolver esse conflito, Dom João deixou seu filho, Dom Pedro I, e retornou a Portugal. Bom, como resultado, nós temos diversas liberdades garantidas ao Brasil, né, que agora é Reino Unido a Portugal, e tem um governante próprio, enquanto a Inglaterra gozou de diversos privilégios e ganhos econômicos, principalmente com os tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação. Bom, já Portugal não foi tão feliz, porque as regalias inglesas elas desvalorizaram demais os produtos, o que gerou o grande endividamento do Império Português. Bom, então esse foi o período joanino, é um período extremamente marcado pelas medidas administrativas de Dom João VI, como a criação de ministérios, a do Banco do Brasil, a abertura dos portos, e também de intensa guerra política entre a elite portuguesa e a elite brasileira. Bom, pessoal, então esse foi o período joanino, que se estendeu de 1808 até 1821. Foi um período de consolidação primária do Estado brasileiro e de uma intensa guerra política entre a elite portuguesa e a elite brasileira. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.